pensando: não quero que eles usem o meu corpo como um cadáver. Ouvi duas outras pessoas expressarem exatamente a mesma preocupação quando se encontraram fora de seus corpos. É interessante saber que ambas pertenciam também à profissão médica, um médico e uma enfermeira. Em outro caso, essa preocupação assume a forma de um pesar. O coração de um homem parou de bater em consequência de uma queda em que seu corpo ficou bastante machucado, e ele lembra. A certa altura, bem, eu sei que estava deitado ali na cama, mas podia ver a cama e o médico que me tratava. Não podia compreender, mas estava olhando o meu próprio corpo deitado ali na cama. E me sentia realmente mal quando olhava meu corpo e via quão maltratado estava. Várias pessoas me contaram terem tido sentimentos de estranheza em relação a seus corpos, como nesta passagem algo que notável. Homem, eu nem sabia mesmo que tinha esta aparência. Sabe, só estou acostumado a me ver em fotografias ou em frente ao espelho, e nesses dois apareço sempre plano. Mas de repente lá estava eu, o meu corpo traço, e eu podia vê-lo. Podia efetivamente vê-lo, visão completa, de cerca de 2 metros. Levou alguns momentos para que eu me reconhecesse. Em um dos relatos, esses sentimentos de estranheza assumem uma forma bastante exagerada e humorística. Um médico conta como, durante sua morte clínica, estava ao lado da cama olhando seu próprio cadáver, que então já tinha adquirido a coloração cinzenta dos corpos após a morte. Desesperado e confuso, estava tentando decidir o que fazer. Decidiu que o melhor era ir embora, já que estava se sentindo tão mal. Quando era menino, seu avô tinha lhe contado histórias de fantasmas, e, paradoxalmente, ele disse que não se sentia à vontade ficando em volta daquela coisa que parecia um corpo morto, ainda que fosse ele mesmo. Por outro lado, algumas pessoas me contaram que não tiveram nenhum sentimento especial em relação aos seus corpos. Uma mulher, por exemplo, teve um ataque do coração e tinha certeza de que estava morrendo. Sentiu estar sendo puxada através da escuridão para fora do corpo e afastar-se rapidamente. Diz: não voltei a olhar o meu corpo, não. Bem, eu sabia que estava ali e que podia vê-lo se quisesse. Mas eu não queria olhar, nem um pouquinho, porque sabia que tinha feito o melhor que me foi possível na vida. E estava voltando a minha atenção agora para este outro reino de coisas. Sentia que olhar para o meu corpo era olhar para o meu passado, e estava decidida a não fazer isso. Da mesma forma, uma moça cuja experiência fora do corpo ocorreu depois de um desastre, no qual sofreu vários ferimentos, diz: eu podia ver o meu próprio corpo todo esbandalhado no carro no meio de toda a gente que se reuniu em torno, mas, sabe, não me despertava nenhum sentimento. Era como um ser humano totalmente diferente, ou talvez mesmo apenas um objeto. Sabia que era o meu corpo, mas não sentia absolutamente nada em relação a ele. Apesar do mistério do estado incorpóreo, a situação é precipitada sobre a pessoa que está morrendo tão subitamente, que pode levar algum tempo até que o significado do que ela está experimentando seja compreendido. Pode acontecer que fique fora do corpo por algum tempo, tentando desesperadamente compreender todas as coisas que estão acontecendo e que perpassam velozmente pela mente, antes de perceber que está morrendo, ou mesmo morta. Quando essa compreensão chega, pode ser acompanhada de uma poderosa força emocional e provocar pensamentos perturbadores. Uma mulher se lembra de ter pensado: ah, estou morta. Que beleza! Um homem lembra que lhe ocorreu o seguinte pensamento: isto deve ser o que chamam de morte. Mesmo quando essa compreensão chega, pode estar acompanhada de certa confusão e mesmo de alguma recusa em aceitar o estado em que se está. Um homem, por exemplo, lembra-se de ter refletido sobre a promessa bíblica de 3 vintenas mais 10 anos, e protestado que teve apenas quase que só uma vintena. Uma jovem fez um relato muito impressionante desses sentimentos, quando me disse que,
Achei que tinha morrido, e não fiquei triste porque estava morta. Apenas não consegui imaginar aonde devia ir. Meus pensamentos e minha consciência eram exatamente como são na vida, mas eu não podia compreender bem isso. Ficava pensando, para onde é que se deve ir? O que é que devo fazer? E Deus meu, estou morta. Não posso acreditar. Porque a gente nunca acredita, eu acho, que vai realmente morrer. É sempre com a outra pessoa que alguma coisa vai acontecer. E, embora a gente saiba disso, bem no fundo a gente nunca acredita. Aí então decidi que ia só esperar até que desaparecesse toda aquela excitação e tivessem levado embora meu corpo, e tentar ver então aonde ir dali em diante. Em um ou dois dos casos que estudei, as pessoas que estavam morrendo, e cujas almas, mentes ou consciências, qualquer que seja o rótulo que você use, foram liberadas de seus corpos. Dizem que depois da liberação não se sentiam de modo algum como se tivessem uma espécie de corpo. Sentiam-se como se fossem consciências puras. Um homem relata que durante sua experiência sentiu-se como se fosse capaz de ver tudo ao redor de mim, inclusive meu corpo, que jazia na cama atrás, sem ocupar nenhum espaço, isto é, como se ele fosse um ponto de consciência. Alguns outros dizem que realmente não conseguem lembrar se estavam ou não em qualquer tipo de corpo depois de sair do corpo físico, porque estavam muito tomados pelos eventos ao redor deles. A grande maioria de meus informantes, entretanto, relata que se encontrou em outro corpo depois de liberta do físico. Aqui, contudo, entramos em uma área que é extremamente difícil de tratar. Esse novo corpo é um dos 2 ou 3 aspectos das experiências de morte nos quais a inadequação da linguagem apresenta os maiores obstáculos. Quase todos os que me falaram desse corpo em dado momento ficavam frustrados e diziam, não dá para descrever, ou qualquer outra observação com o mesmo efeito. Não obstante, relatos sobre esse corpo guardam uma forte semelhança um com o outro. Assim, embora diferentes pessoas usem diferentes palavras e façam diferentes analogias, esses vários modos de expressão parecem recair bastante sobre a mesma área. Os vários relatos estão também decididamente de acordo quanto às propriedades e características gerais do novo corpo. Assim, para adotar um termo que o design que reúna todas as propriedades razoavelmente bem, vou daqui por diante chamá-la de corpo espiritual. As pessoas que estão morrendo tendem a se tornar conscientes de seus corpos espirituais em primeiro lugar através de suas limitações. Descobrem, quando estão fora de seus corpos físicos, que, embora possam tentar desesperadamente contar aos outros sua condição, ninguém parece ouvi-las. Isso pode ser ilustrado bastante bem com o seguinte trecho da história de uma mulher que sofreu uma parada respiratória e foi levada para a sala de emergências, onde a tentativa de ressurreição foi feita. Vi que eles estavam tentando me ressuscitar. Era mesmo muito estranho. Eu não estava muito alto, era quase como se estivesse em um pedestal, mas não muito acima deles, só talvez vendo-os de cima. Tentei falar mas ninguém me ouvia, ninguém queria me ouvir. Para complicar o fato de que está aparentemente inaudível para as pessoas em volta, a pessoa em um corpo espiritual logo descobre também que é invisível para os outros. O pessoal médico e outros reunidos em volta de seu corpo físico podem olhar diretamente para onde ela está, em seu corpo espiritual, sem dar o menor sinal de que a estão vendo. Esse corpo espiritual também carece de solidez, os objetos físicos do ambiente parecem mover-se através dele com toda a facilidade, e é incapaz de tocar qualquer pessoa ou objeto que tente apanhar. Os médicos e enfermeiras continuavam a trabalhar com afinco sobre o meu corpo para conseguir fazer o coração bater e eu voltar para lá, e eu ficava tentando dizer, deixem-me em paz. Tudo que eu quero é ficar sozinha. Parem de me massagear. Mas eles não me podiam ouvir. Aí tentei mover as mãos para evitar que continuassem batendo no meu corpo,
Mas nada acontecia. Não conseguia nada. Era como se acontecesse não sei bem o que, mas eu não podia segurar as mãos deles. Parecia que eu estava tocando as mãos e tentava movê-las. Quando ia dar um puxão, elas continuavam onde estavam. Não sei se as minhas mãos passavam pelas mãos deles ou o que. Eu não sentia nenhuma pressão das mãos deles quando tentava movê-las. Ou, chegava gente de todas as direções para olhar os destroços. Eu podia ver e estava no meio de uma passagem estreita mesmo. De qualquer forma, eles passavam por mim e pareciam não me notar. Continuavam andando com o olhar em frente. Quando se aproximavam muito eu tentava fazer a volta, sair do caminho, mas eles apenas passavam através de mim. Além disso, é um relato invariável de que este corpo espiritual é também imponderável. A maioria começa a notar isso quando, como nos trechos acima citados, descobre que está flutuando quase até o teto da sala, ou no ar. Muitos descrevem uma sensação flutuante, não sentir mais peso, ou uma sensação de boiar em relação aos seus novos corpos. Normalmente, enquanto nos nossos corpos físicos, temos muitas maneiras de perceber onde os nossos corpos e suas várias partes estão localizadas no espaço em um dado momento e se estão ou não se movendo. A visão e o sentido de equilíbrio são importantes a esse respeito, naturalmente, mas há também um outro sentido relevante. Sinestesia é o nosso sentido de movimento ou tensão nos tendões, juntas e músculos. Em geral não temos consciência das sensações que nos vêm através do sentido sinestésico porque a nossa percepção tornou-se embotada pelo uso quase constante. Suspeito, entretanto, que, se ela fosse interrompida de repente, notaríamos imediatamente a sua ausência. E, de fato, diversas pessoas comentaram comigo que estavam conscientes da falta de sensações de peso corporal, movimento e sentido de posição enquanto nos seus corpos espirituais. Essas características dos corpos espirituais, que a princípio parecem ser limitações, podem, com igual validade, ser encaradas como a ausência de limitações. Pense nelas desta maneira: a pessoa em um corpo espiritual está em uma posição privilegiada em relação às outras pessoas ao seu redor. Pode vê-las e ouvi-las, mas elas não podem vê-la nem ouvi-la. Muito espião consideraria esta uma situação invejável. Da mesma forma, embora a maçaneta da porta pareça passar através da mão quando esta a toca, isso realmente não tem importância, uma vez que logo se descobre que se pode passar através da porta. Viajar, uma vez que se pega o jeito, é aparentemente muito fácil nesse estado. Os objetos físicos não constituem barreiras, e o movimento de um lugar a outro pode ser extremamente rápido, quase instantâneo. Além disso, apesar de não poder ser percebido pelas pessoas em corpos físicos, todos os que o experimentaram estão de acordo que o corpo espiritual é, contudo, algo, por mais impossível de descrever que seja. Há um acordo em que o corpo espiritual tem uma forma ou contorno, algumas vezes globular ou de uma nuvem amorfa, mas também, algumas vezes, essencialmente a mesma forma do corpo físico, e mesmo partes, projeções ou superfícies análogas a braços, pernas, cabeças etc. Mesmo quando se descreve a forma como sendo em geral arredondada na configuração, se diz com frequência que tem extremidades, em definitivo um alto e um baixo, e mesmo as partes já mencionadas. Ouvi esse novo corpo ser descrito de muitas maneiras diferentes, mas pode-se ver que é mais ou menos a mesma ideia que está sendo formulada em cada caso. Palavras e frases que têm sido usadas por vários informantes incluem nevoeiro, nuvem, fumaça, vapor, neblina, transparência, nuvem de cores, padrão ou feixe de energia e outras, para expressar significados semelhantes. Finalmente, quase todos observam a intemporalidade desse estado fora do corpo. Muitos dizem que,
Embora tenham de descrever o interlúdio que passaram no corpo espiritual em termos temporais, uma vez que até a linguagem humana é temporal, o tempo não foi na verdade um elemento de suas experiências como é na vida física. Cito aqui passagens de 5 entrevistas nas quais alguns destes aspectos fantásticos da existência em um corpo espiritual são relatados em primeira mão. 1. Perdi o controle do carro em uma curva, e o carro deixou a estrada e levantou-se no ar. Lembro-me de ter visto o céu azul e vi que o carro estava caindo numa vala. No momento em que o carro deixou a estrada, disse a mim mesmo: estou acidentado. Neste ponto, como que perdi o senso do tempo, e perdi minha realidade física na medida em que isso se referia ao meu corpo, perdi contato com o meu corpo, meu ser, meu eu no meu espírito, ou qualquer que seja o rótulo que você lhe dê traço, e podia sentir-me como se estivesse sendo tirado de mim, saindo pela minha cabeça. E não era nada que doesse, era só como se fosse uma espécie de abandono, ficando ele acima de mim. Meu ser dava a sensação de ter uma certa densidade, quase, mas não uma densidade física, como se fosse, não sei bem, ondas ou algo assim, acho. Nada realmente físico, era quase como se estivesse eletrificado, se é que você entende o que digo. Mas dava a sensação de haver alguma coisa. Era pequeno, e dava a sensação de ser meio circular, sem limites rígidos. A gente poderia comparar com uma nuvem. Parecia quase como se ele estivesse nos seus próprios limites. Quando ele saiu do meu corpo, parecia que uma grande extremidade tinha saído primeiro, e a extremidade menor por último. Dava uma sensação de muita leveza, muita. Não havia nenhuma tensão no meu corpo físico, as sensações eram totalmente separadas. Meu corpo não tinha peso. O ponto mais incrível de toda a experiência foi o momento em que o meu ser estava suspenso acima da parte da frente da minha cabeça. Era quase como se ele estivesse tentando decidir se queria deixá-lo ficar. Parecia que o tempo tinha ficado parado. No princípio e no fim do acidente tudo se passou extremamente rápido, mas neste momento em particular, quase como no meio do acidente, quando o meu ser estava suspenso acima de mim e o carro estava tombando sobre a lombada, parecia que estava levando um tempão para o carro acabar de cair, e durante esse tempo eu realmente não estava ligando muito para o carro, para o acidente ou para o meu próprio corpo, só com minha mente. Meu ser não tinha características físicas, mas tenho de descrevê-lo com termos físicos. Podia descrevê-lo de tantas maneiras e com uma porção de palavras, mas nenhuma delas estaria totalmente correta. É tão difícil de descrever. Finalmente o carro tocou o solo e capotou, mas meus únicos ferimentos foram o pescoço torcido e um pé esfolado. 2. Quando saí do meu corpo físico foi como se tivesse saído do meu corpo e entrado em algo diverso. Não achei que fosse apenas no nada. Era um outro corpo. Mas não um outro corpo humano comum. Era um pouquinho diferente. Não era exatamente como um corpo humano, mas também não era qualquer pedaço grande, globular, de matéria. Não. Tinha forma, mas não tinha cores. E ainda sei que tinha alguma coisa que se poderia chamar de mãos. Não dá para descrever. Estava mais fascinado com tudo em volta, vendo meu próprio corpo ali e tudo traço, por isso não pensei no tipo de corpo em que estava. E tudo parecia ir tão rápido. Na realidade o tempo não era um elemento, e no entanto era. As coisas parecem andar mais depressa depois que você sai do seu corpo. 3. Lembro-me de ter sido empurrada na maca até a sala de operação, e as horas seguintes foram o período crítico. Durante esse tempo, eu ficava entrando e saindo do meu corpo físico, e podia vê-lo bem de cima. Mas, enquanto isso, eu ainda estava em um corpo, não um corpo físico, mas algo que pode ser descrito melhor como um padrão de energia. Se eu tivesse de pôr isso em palavras, diria que era transparente,
um ser espiritual por oposição ao ser material. No entanto, definitivamente não tinha partes. 4. Quando meu coração parou de bater, me senti como se fosse uma bola redonda e quase talvez como se pudesse ser uma pequena esfera, como uma bola de tênis, do lado de dentro dessa bola redonda. Não consigo descrever melhor. 5. Eu estava fora do meu corpo olhando de uma distância de cerca de 2 metros, mas ainda pensava, exatamente como na vida física. E o lugar onde eu estava pensando era um pouco mais alto do que minha altura corporal normal. Eu não estava em um corpo como tal. Podia sentir algo, uma espécie de... como uma cápsula, talvez, como uma forma pura. Eu não podia vê-la, era como se fosse transparente, mas não de verdade. Era como se eu apenas estivesse lá, uma energia, talvez apenas estivesse lá como uma pequena bola de energia. E na verdade não tinha consciência de nenhuma sensação corporal, temperatura, ou qualquer dessas coisas. Em seus relatos, outras pessoas mencionaram brevemente a semelhança entre seus corpos físicos e os novos. Uma mulher me disse que enquanto estava fora de seu corpo ainda sentia uma forma corporal inteira, pernas, braços, tudo, mesmo não sentindo peso. Uma senhora que assistiu à tentativa de ressuscitá-la, de um ponto logo abaixo do teto, diz: eu ainda estava em um corpo. Estava esticado e olhando para baixo. Movi minhas pernas e notei que uma estava mais quente que a outra. Assim como o movimento não sofre empecilhos no estado espiritual, isso também, muitos lembram, acontece com o pensamento. Vezes e mais vezes ouvi contar que quando as pessoas se acostumavam com a sua nova situação começavam a pensar mais rapidamente do que em sua existência física. Por exemplo, um homem me disse o que lhe aconteceu enquanto estava morto. Coisas que agora não são possíveis então eram. A mente fica tão mais clara. É tão bom. Minha mente era capaz de assimilar tudo e chegar a uma explicação para tudo, da primeira vez, sem ter que pensar mais de uma vez. Depois de certo tempo tudo que eu estava experimentando chegou a significar algo para mim, de certa forma. A percepção no novo corpo tanto se assemelha dos corpos físicos como é diferente dela. De certa forma, a percepção espiritual é mais limitada. Como vimos, a sinestesia como tal está ausente. Em uns poucos casos, as pessoas relataram que não tinham a sensação de temperatura, enquanto na maioria dos casos sensações agradáveis de calor foram relatadas. Ninguém, em todos os meus casos, relatou qualquer sensação de cheiro ou de paladar fora dos seus corpos físicos. De outro lado, os sentidos que correspondem aos sentidos físicos da visão e da audição ficam definitivamente intactos no corpo espiritual, e parecem na verdade mais intensos e mais perfeitos do que na vida física. Um homem conta que enquanto esteve morto sua visão parecia incrivelmente mais poderosa, e, em suas próprias palavras, não consigo bem entender como é que eu conseguia ver tão longe. Uma mulher recorda suas experiências observando que parecia que esse sentido espiritual não tinha limites, e era como se eu pudesse olhar qualquer coisa em qualquer lugar. Esse fenômeno foi descrito de forma bastante pictórica neste trecho da entrevista com uma mulher que esteve fora de seu corpo depois de um acidente. Havia muito movimento, gente correndo ao redor da ambulância. E, sempre que eu olhava para uma pessoa e imaginava o que ela estava pensando, era como focalizar de uma lente zoom, exatamente uma aproximação de zoom, e lá estava. Mas parecia que uma parte de mim tinha ficado onde eu estava, metros longe do meu corpo. Quando eu queria ver alguém à distância, parecia que parte de mim, como uma espécie de radar, ia até aquela pessoa. E me parecia, na ocasião, que eu poderia participar em loco de qualquer coisa que acontece no mundo. Ouvir, no estado espiritual, pode aparentemente ser assim chamado só por analogia, e a maioria diz que na verdade não ouvia vozes ou sons físicos.
Às vezes, pareciam apreender os pensamentos das pessoas ao redor, e, como veremos mais adiante, esse mesmo tipo de transferência direta do pensamento pode desempenhar um papel importante em estágios subsequentes da experiência da morte. Como diz uma senhora, eu podia ver todas as pessoas em volta e podia entender o que estavam dizendo. Não que as ouvisse, auditivamente, como estou ouvindo você. Era mais como ficar sabendo o que estavam pensando, exatamente o que estavam pensando, mas apenas na minha mente, e não no vocabulário real delas. Compreendi um segundo antes de que abrissem a boca para falar. Finalmente, na base de um único mas muito interessante relato, parece que mesmo graves ferimentos no corpo físico de modo algum afetam adversamente o espiritual. Neste caso, um homem perdeu a maior parte da perna em um acidente que resultou na sua morte clínica. Ele sabia disso, porque via o seu corpo ferido, à distância, quando o médico estava tratando dele. Enquanto isso, fora de seu corpo, eu sentia meu corpo, e estava inteiro. Sei disso. Sentia-me inteiro e percebia que estava com todas as partes ali, embora não estivesse neste estado fora do corpo, pois, a pessoa fica separada dos outros. Pode ver as outras pessoas e compreender seus pensamentos completamente, mas não pode ser vista nem ouvida por elas. A comunicação com os outros seres humanos fica efetivamente interrompida, mesmo ao sentido do tato, uma vez que o corpo espiritual carece de solidez. Por isso, não é de surpreender que, depois de certo tempo nesse estado, apareçam profundos sentimentos de isolamento e solidão. Como disse um homem, ele podia ver tudo no hospital à sua volta, todos os médicos, enfermeiras e demais pessoas indo e vindo na realização de suas tarefas. No entanto, não se podia comunicar com ninguém de modo algum, e, por isso, estava desesperadamente só. Muitos outros me descreveram esse intenso sentimento de solidão que os acometia nesse ponto. Minha experiência, tudo aquilo por que passei, foi tão fascinante, mas é mesmo indescritível. Desejava que os outros estivessem ali comigo para ver também, e tinha a sensação de que eu nunca seria capaz de descrever para ninguém o que estava vendo. Tinha também a sensação de estar solitário porque queria que alguém mais experimentasse o que acontecia, junto comigo. Mas também sabia que ninguém poderia estar lá. Sentia na ocasião que eu estava em um mundo privado. Aí senti mesmo uma onda de depressão. Eu era incapaz de tocar qualquer coisa, incapaz de comunicar-me com qualquer das pessoas em volta. Era uma sensação terrível. Um sentimento de isolamento completo. Sabia que estava completamente só comigo mesmo. Ou ainda, eu estava completamente espantado. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Não é que estivesse preocupado ou pensando em coisas como, não. Estou morto e meus pais ficaram. Eles estão tristes e nunca mais vou vê-los outra vez. Nada como isso jamais passou pela minha cabeça. Sabia todo o tempo que estava só, muito só, quase como se eu fosse um visitante de algum outro lugar. Foi como se todas as relações tivessem sido cortadas. Era como se não houvesse amor ou coisa alguma. Tudo era tão técnico. Não entendo, realmente. Os sentimentos de solidão das pessoas que estão morrendo logo desaparecem. No entanto, à medida que se aprofundam na experiência de quase morte. Pois, em algum momento, outros lhes vêm dar ajuda na transição por que estão passando. Assumem a forma de outros espíritos, frequentemente os dos parentes ou amigos falecidos que a pessoa em questão conheceu enquanto estava viva. Em um grande número de casos, entre aqueles que entrevistei, um ser espiritual de um caráter muito diverso aparece. Nos próximos parágrafos vamos examinar esses encontros. Encontrando outros. Muitos me contaram que em certo ponto, enquanto estavam morrendo, algumas vezes bem cedo na experiência,
outras só depois da ocorrência de outros eventos. Tornaram-se cônscios da presença de outros seres espirituais na sua vizinhança, seres que aparentemente lá estavam para ajudá-los na transição para a morte, ou, em 2 casos, para dizer que a sua hora ainda não tinha chegado e que deviam voltar a seus corpos físicos. Passei por essa experiência quando estava dando à luz uma criança. O parto foi muito difícil e perdi uma porção de sangue. O médico deu-me por perdido e disse a meus parentes que eu estava morrendo. No entanto, eu estava bem alerta o tempo todo, e mesmo quando estava ouvindo ele dizer tudo isso senti que estava voltando. Nesse momento percebi toda aquela gente que estava lá. Parecia quase uma multidão parada em volta do teto do quarto. Eram, todas, pessoas que eu tinha conhecido na minha vida passada, e que já tinham morrido. Percebi minha avó e uma menina que conheci na escola, e muitos parentes e amigos. Parecia-me ver especialmente suas faces e sentir sua presença. Todos pareciam felizes. Era uma ocasião muito feliz, e senti que tinham vindo me proteger e me guiar. Era como se eu estivesse voltando para casa e eles estivessem lá para me saudar ou receber com boas-vindas. Nessa ocasião tive a sensação de que tudo era luz e beleza. Foi um momento lindo e glorioso. Um homem relembra, várias semanas antes de eu ter quase morrido, um bom amigo meu, Robert, tinha sido morto. Bem, no momento em que saí do meu corpo tive a sensação de que Robert estava ali, bem junto de mim. Podia vê-lo na minha mente e sentir que ele estava ali, mas era estranho. Não via seu corpo físico. Podia ver coisas, mas não na forma física. No entanto, tão claramente como se fosse na forma física, sua expressão, tudo. Isso faz sentido? Ele estava ali, mas não tinha um corpo físico. Era uma espécie de corpo claro, e eu podia sentir cada parte dele, braços, pernas e tudo mas não estava vendo fisicamente. Não pensei que isso era estranho no momento porque não tinha mesmo precisão de vê-lo com meus olhos. De qualquer modo, eu não tinha olhos. Eu ficava perguntando, Bob, para onde eu vou agora? Que aconteceu? Estou morto ou não? E ele nunca respondeu, nunca disse uma palavra. Mas, muitas vezes, enquanto eu estava no hospital, lá estava ele, e eu perguntava outra vez, o que está acontecendo? Mas sempre sem resposta. Depois veio o dia em que os médicos disseram, ele vai viver, e Bob desapareceu. Não o vi mais nem senti sua presença. Era como se ele estivesse esperando até que eu ultrapassasse a fronteira final para daí me dizer, me dar os detalhes do que estava acontecendo. Em outros casos, os espíritos que as pessoas encontram não são gente que tenham conhecido durante a vida física. Uma mulher disse que viu durante a sua estada fora do corpo não apenas seu próprio corpo espiritual transparente, como também um outro, de outra pessoa que havia morrido recentemente. Ela não sabia quem era essa outra pessoa, mas fez esta observação interessante. Eu não via essa pessoa, esse espírito, como se tivesse qualquer idade determinada, de jeito nenhum. Eu não tinha mesmo nenhuma sensação de tempo. Em uns poucos casos, as pessoas vieram a acreditar que os seres que encontraram eram seus espíritos guardiães. Um homem ouviu de um tal espírito, ajudei você através deste estágio da sua existência, mas agora devo entregá-lo a outros. Uma mulher me disse que quando estava deixando seu corpo detectou a presença de 2 outros seres espirituais, e eles se identificaram como ajudantes espirituais dela. Em 2 casos muito semelhantes, pessoas me contaram que ouviram uma voz que lhes disse que elas ainda não estavam mortas e que o deviam voltar. Como uma delas narra. Ouvi uma voz, não uma voz de homem, mas como se viesse de além dos sentidos físicos, me dizendo o que devia fazer, voltar e não senti nenhum medo ao voltar para o meu corpo. Por fim, os seres espirituais podem tomar uma forma algo mais amorfa. Enquanto eu estava morto, naquele vácuo,
Falava com pessoas, não posso dizer, porém, que estivesse falando com gente corporal. No entanto, tinha a sensação de que havia gente em volta de mim. Eu podia sentir sua presença, e podia sentir que estavam se movendo, embora não pudesse ver ninguém. Em um ou outro momento me encontrava falando com uma delas, mas não podia vê-las. E, sempre que tentava imaginar o que estava acontecendo, vinha o pensamento de uma delas, de que tudo estava bem, que eu estava morrendo mas iria ficar bom. Por isso, minha condição nunca me preocupou. Vinha sempre uma resposta delas para cada pergunta que eu formulava. Não deixavam que minha mente ficasse vazia. O ser de luz. O que é talvez o mais incrível elemento comum dos relatos que estudei, e é certamente o elemento que tem o mais profundo efeito sobre o indivíduo, é o encontro com uma luz muito brilhante. Tipicamente, em sua primeira aparição, a luz é tênue, mas rapidamente fica cada vez mais brilhante, até que alcança um brilho extraterreno. Contudo, ainda que essa luz, dita branca ou clara, seja de um brilho indescritível, muitos fizeram questão de acrescentar que de modo algum dói nos olhos ou ofusca, nem impede de ver outras coisas ao redor, talvez porque a essa altura não tenham olhos físicos para ser ofuscados. Apesar da manifestação inusitada da luz, ninguém expressou qualquer dúvida de que se tratasse de um ser de luz. Não apenas isso, é um ser pessoal. Tem uma personalidade bem estabelecida. O amor e calor que emanam desse ser para as pessoas que estão morrendo estão completamente além das palavras, e elas se sentem completamente rodeadas por eles, completamente à vontade e aceitas na presença desse ser. Sentem uma atração magnética irresistível para essa luz. Uma atração inelutável. É interessante que, enquanto a descrição acima, do ser de luz, é totalmente invariável, a identificação do ser varia de indivíduo a indivíduo e parece estar muito em função dos antecedentes religiosos, da educação ou das crenças da pessoa em questão. Assim, a maioria dos que foram educados como cristãos, ou que têm essa crença, identificam a luz com Cristo, e algumas vezes traçam paralelos bíblicos em defesa de sua interpretação. Um homem e uma mulher judeus identificaram a luz com um anjo. Estava claro, entretanto, em ambos os casos, que as pessoas não queriam com isso significar que o ser tivesse asas, tocasse uma harpa, ou mesmo que tivesse aparência ou forma humana. Havia apenas a luz. O que cada qual estava tentando comunicar era que tomavam ser como um emissário, ou um guia. Um homem que não tinha qualquer crença ou educação religiosa anterior à experiência simplesmente classificou o que viu como ser de luz. O mesmo rótulo foi usado por uma senhora de fé cristã, que aparentemente não sentia nenhuma compulsão em chamar a luz de Cristo. Pouco depois da sua aparição, o ser começa a se comunicar com a pessoa que está morrendo. Notadamente, essa comunicação é da mesma espécie direta que já encontramos em descrições anteriores, de como a pessoa no corpo espiritual pode aprender os pensamentos daqueles que estão em volta. Pois, aqui também, as pessoas declaram que não ouviram nenhum som ou voz física vindos do ser, nem responderam a ele usando sons audíveis. Em vez disso, relatam que ocorre uma transferência direta e desimpedida de pensamentos, e de modo tão claro que não há qualquer possibilidade quer de desentendimento, quer de mentir para a luz. Além disso, essa troca desimpedida nem mesmo ocorre na linguagem nativa da pessoa. No entanto, ela a entende perfeitamente e fica com-se instantaneamente. Não pode nem mesmo traduzir os pensamentos e intercâmbios que tiveram lugar enquanto estava próxima da morte na linguagem humana que precisa falar agora, depois de sua ressurreição. O passo seguinte da experiência ilustra claramente a dificuldade em traduzir essa linguagem não falada. O ser quase imediatamente dirige um certo pensamento à pessoa cuja presença chegou tão dramaticamente.
Em geral, as pessoas com quem conversei tentaram formular o pensamento como se fosse uma pergunta. Entre as traduções que eu vi, estão: você está preparado para morrer? Você está pronto para morrer? O que é que você fez de sua vida que possa mostrar? E o que você fez com a sua vida já é suficiente. As duas primeiras fórmulas, que acentuam preparação, podem de início parecer ter um sentido diferente das outras duas, que acentuam realizações. No entanto, alguma base para minha suposição de que todos estão tentando expressar o mesmo pensamento vem da narrativa de uma mulher que colocou a questão assim. A primeira coisa que ele me disse, que ele como que perguntou, foi se eu estava pronta para morrer, ou o que é que eu tinha feito com minha vida que desejaria lhe mostrar. Além disso, mesmo no caso mais comum em que a questão é fraseada, parece, depois de algum esclarecimento, que leva a mesma força. Por exemplo, um homem contou-me que, durante a sua morte, a voz me fez uma pergunta: vale a pena? E o que ela queria dizer era se tinha valido a pena levar a vida que eu estava levando até aquele ponto, sabendo o que eu agora sabia. Incidentalmente, devo insistir em que a questão, a pergunta, profunda e final como parece ser no seu impacto emocional, não é feita como uma condenação. O ser, todos parecem concordar, não faz a pergunta para acusar ou para ameaçar, pois sentem todos o total amor e aceitação vindos da luz, qualquer que seja a resposta. No entanto, o ponto da questão parece ser o de fazê-los pensar sobre suas vidas, refletir. É, se quiserem, uma pergunta socrática, feita não para obter informação, mas para ajudar a pessoa que está sendo inquirida a prosseguir por si própria no caminho da verdade. Vejamos alguns relatos de primeira mão sobre esse ser fantástico. 1. Ouvi os médicos dizerem que eu estava morto, e foi aí que eu me senti como se estivesse vagando, mas como se estivesse flutuando por essa escuridão, que era uma espécie de lugar fechado. Não há na verdade palavras que descrevam isso. Tudo era bem negro, exceto que, bem longe de mim, eu podia ver essa luz. Era uma luz bem brilhante, mas no início não muito grande. Foi crescendo à medida que eu ia chegando mais perto. Eu estava tentando chegar até aquela luz no fundo porque achava que era Cristo, e estava tentando alcançar aquele ponto. Não foi uma experiência assustadora. Foi mais como uma coisa agradável. Pois, sendo cristão, imediatamente liguei a luz com Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo. E eu disse a mim mesmo: se chegou a hora, se vou morrer, então já sei quem é que espera por mim lá no fundo, lá naquela luz. 2. Eu me levantei e fui até o vestíbulo beber água, e foi então, como eles descobriram mais tarde, que meu apêndice supurou. Fiquei muito fraco e caí. Comecei a me sentir como que vagando, um movimento do meu ser real para dentro e para fora do meu corpo, e a ouvir uma linda música. Flutuei pelo hall e para fora da porta até a varanda. Lá começou a se juntar uma névoa cor-de-rosa, parecia quase como uma nuvem, em volta de mim, e aí flutuei através da cerca como se ela não existisse e fui subindo até essa luz pura e clara como cristal, uma luz branca que iluminava. Era linda e brilhante, tão radiante, mas não ofuscava meus olhos. Não é uma espécie de luz que se possa descrever na Terra. Não cheguei propriamente a ver ninguém nessa luz, e, no entanto, ela possuía certa identidade, mesmo. É uma luz de perfeito amor e perfeita compreensão. Me veio à mente o pensamento: vós me amais? Não era bem na forma de uma pergunta, mas acho que a conotação do que a luz disse era: se você me ama, volte e complete o que começou na vida. E durante todo esse tempo eu me sentia como se estivesse rodeado de uma plenitude de amor e compaixão. 3. Eu sabia que estava morrendo e que não havia nada que pudesse fazer, porque ninguém me ouvia. Eu estava fora do meu corpo, não há dúvida sobre isso,
porque podia ver o meu corpo lá na mesa de operação. Minha alma estava fora. Tudo isso me fez sentir muito mal no início, mas depois veio aquela luz bem brilhante. Parecia inicialmente um tanto frouxa, depois, era um feixe enorme. Era só uma quantidade enorme de luz, não tinha nada de parecido com o facho de luz de uma lanterna. Era só luz, luz demais. E me dava calor, eu sentia uma sensação de quentura. Era uma luz brilhante, branco-amarelada, mais para o branco. Tinha um brilho imenso, mas não dá para descrevê-la. Parecia que ela cobria tudo, embora não me impedisse de ver ao redor de mim, a sala de operação, os médicos e enfermeiras, tudo. Dava para ver claramente, a luz não ofuscava. No começo, quando veio a luz, eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas aí ela me perguntou assim, se eu estava pronto para morrer. Estava falando como se fosse uma pessoa, mas não havia pessoa alguma. Era a luz que estava falando, mas só uma voz. Agora, acho que a voz que estava falando comigo sabia mesmo que eu não ia morrer. Sabe, ela estava mais me testando do que qualquer outra coisa. Mas, no momento em que a luz falou comigo, me senti realmente bem, segura e amada. O amor que vinha dela é inimaginável, indescritível. Era uma pessoa agradável para ter junto da gente. E tinha também senso de humor, se tinha. A recapitulação. A aparição inicial do ser de luz e suas perguntas não verbais e de sondagem são prelúdio de um momento de intensidade surpreendente, durante o qual o ser apresenta à pessoa uma recapitulação panorâmica de sua vida. É muitas vezes óbvio que o ser pode ver toda a vida do indivíduo e que ele próprio não necessita dessa informação. Sua única intenção é provocar a reflexão. A recapitulação só pode ser descrita em termos de memória, uma vez que este é o fenômeno familiar mais próximo dela, mas aqui também existem características que a colocam longe de qualquer tipo normal de lembrança. Em primeiro lugar, é extraordinariamente rápida. As memorizações, quando são descritas em termos temporais, seguem-se rapidamente umas às outras, como se em ordem cronológica. Outras não têm relação nenhuma com uma ordem temporal. A lembrança era instantânea, tudo aparecia de uma vez, e todas as coisas podiam ser abrangidas só com um relance mental. Como quer que seja expressa, todos parecem concordar em que a experiência se passe em um só instante do tempo terreno. Mas, a despeito de sua rapidez, meus informantes concordam em que a recapitulação, quase sempre descrita como uma exibição de imagens visuais, é incrivelmente vívida e real. Em alguns casos, conta-se que as imagens são vistas em cores vibrantes, tridimensionais e até em movimento. Mesmo que estejam perpassado rapidamente, cada imagem é percebida e reconhecida. Até mesmo as emoções e sentimentos associados com as imagens podem ser novamente experimentados. Alguns dos que entrevistei declaram que, embora não o possam explicar adequadamente, tudo o que fizeram lá estava, nessa recapitulação, do mais insignificante ao mais significativo. Outros explicam que o que viam foi, essencialmente, os pontos principais de suas vidas. Alguns declaram que, mesmo depois de um período de tempo posterior às suas experiências de recapitulação, ainda podem se lembrar de eventos de suas vidas com pormenores incríveis. Algumas pessoas caracterizam isso como um esforço educacional por parte do ser de luz. Quando estão testemunhando a exibição, o ser parece acentuar a importância de duas coisas na vida: aprender a amar outras pessoas e adquirir conhecimento. Vejamos um exemplo representativo de um relato desse tipo. Quando a luz apareceu, a primeira coisa que me disse foi: do que você fez na sua vida, o que é que tem para me mostrar? Ou algo com esse sentido. E foi aí que começaram os flashbacks. Pensei, ei, o que é que há? Porque, de repente, eu estava de volta à minha infância.
E daí por diante era como se estivesse caminhando desde o começo mesmo da minha vida, ano por ano da minha vida, até o momento presente. Foi muito estranho quando começou, quando eu era uma menininha brincando nas margens do riacho do bairro, e havia outras cenas mais ou menos daquele tempo, experiências que tive com minha irmã, coisas com as pessoas da vizinhança, e lugares reais onde estive. E aí eu estava no pré-primário, e lembrei o tempo em que tinha um brinquedo de que gostava muito, que o quebrei e chorei por ele por um tempo. Foi mesmo uma experiência traumática. As imagens continuaram através da minha vida. Lembrei-me de quando ia acampar e de muitas outras coisas da escola primária. Ora, quando eu estava no ginásio foi uma grande honra ganhar uma medalha de boa aplicação, e depois, fui representante de classe. E assim foi indo, depois o colégio, o vestibular, e continuou pelos primeiros anos de faculdade, até o momento que eu estava vivendo então. As coisas recapituladas vieram na ordem em que aconteceram na minha vida, e eram tão vívidas. As cenas eram bem como se você ficasse de lado e as olhasse, completamente tridimensionais, e em cor. E tinham movimento. Era como se eu as estivesse olhando da perspectiva do tempo. Era como se a menininha que eu via fosse outra pessoa, como no cinema, uma menininha entre outras crianças brincando ali no parque. Mas era eu. Via-me fazendo coisas, como criança, e eram exatamente as mesmas que eu tinha feito, porque me lembrava delas. Bem, enquanto eu estava passando por todos esses flashbacks, não estava vendo a luz. Ela desapareceu assim que me perguntou o que é que eu tinha feito e que os flashbacks começaram. No entanto, eu sabia que estava lá comigo o tempo todo, e que me conduzia através da recapitulação, porque eu sentia sua presença e ela fazia certos comentários aqui e ali. Estava tentando mostrar-me alguma coisa em cada uma dessas lembranças. Não era como se ela estivesse tentando ver o que eu tinha feito. Ela já sabia traço, mas estava escolhendo aquelas lembranças em especial de toda a minha vida para que eu pudesse recordá-las. Durante tudo isso ela ficava insistindo sobre a importância do amor. As ocasiões em que mostrou isso melhor tinham que ver com minha irmã. Eu sempre fui muito sua amiga. Ela me mostrou alguns exemplos nos quais tinha sido egoísta com minha irmã, mas também tantas outras vezes em que mostrei amor de fato e partilhei com ela. Indicou-me que eu devia tentar mesmo fazer coisas para os outros, tentar fazer o melhor. Não havia nenhuma acusação em nada disso. Quando ela passava por ocasiões em que eu tinha sido egoísta, sua atitude era de que eu também estava aprendendo com elas. Ela parecia também muito interessada nas coisas relacionadas com o saber. Indicava muitas coisas que tinham relação com aprender e disse mesmo que eu estava voltando para continuar a estudar, e disse que, mesmo quando nos encontrássemos de novo, porque a essa altura já tinha dito que eu ia voltar, haveria sempre a procura do conhecimento. Disse que era um processo contínuo, por isso acho que continua mesmo depois da morte. Acho que ela estava tentando me ensinar, enquanto a gente perpassava, recapitulava a minha vida. Bem, toda a experiência foi muito estranha. Eu estava lá, estava realmente vendo a recapitulação, estava na verdade caminhando no meio dela, tudo era muito rápido, mas suficientemente lento para que pudesse assimilar tudo. Ainda assim, acho que a duração temporal daquilo não foi grande, eu creio. Parece que veio a luz, e aí passei pelas recapitulações, e a luz sumiu. Parece que foi em menos de 5 minutos, e provavelmente em mais de 30 segundos, mas não posso dizer o tempo exato. A única vez que tive medo foi quando estava preocupada com não poder terminar minha vida aqui. Mas gostei de passar pela recapitulação. Foi agradável. Gostei de voltar à infância, quase revivendo-a. Foi um modo de voltar e ver o que comumente não acontece. Deve ser dito também que existem relatos em que a experiência da recapitulação ocorre, ainda que não na presença do ser de luz. Em regra,
A experiência em que o ser de luz aparece e aparentemente dirige é uma experiência mais completa. Não obstante, é comumente caracterizada como vívida, rápida e muito acurada, quer apareça ou não o ser de luz, quer ocorra durante uma morte real ou só durante o roçar com a morte. Depois de todo aquele barulho de passar por aquele lugar comprido e escuro, todos os meus pensamentos infantis, minha vida inteira lá estava no fim do túnel, iluminada diante de mim. Estava ali toda de uma vez. Quer dizer, não uma coisa de cada vez, mas tudo ao mesmo tempo. Pensei na minha mãe e nas coisas que eu tinha feito de errado. Depois pude ver as coisas mesquinhas que fiz quando criança, e pensei em minha mãe e em meu pai, desejando não ter feito aquelas coisas, desejando poder voltar e desfazê-las. Nos dois exemplos seguintes, embora não tenha ocorrido morte clínica na ocasião da experiência, havia a ocorrência de estresse ou injúria fisiológica. Toda a situação se desenrolou muito depressa. Eu tinha uma febrezinha e há 2 semanas não estava me sentindo bem, mas naquela noite fiquei rapidamente muito mal, e me senti ainda pior. Estava deitado na cama e me lembro de tentar segurar minha mulher e dizer que eu estava muito doente, mas descobri que não podia me mexer. Começou muitos anos atrás, quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, e me lembrei de um amigo que eu tinha na escola primária. Passei da escola primária para a secundária e daí para o colégio e depois para a faculdade de odontologia, e depois a clínica onde eu praticava odontologia. Sabia que estava morrendo, e me lembro de pensar que não queria que a família ficasse desamparada. Entristecia ao pensar que estava morrendo e que, no entanto, havia certas coisas em minha vida que lamentava ter feito, e outras que lamentava não ter terminado. Esse flashback foi na forma de imagens mentais, mas muito mais vívidas que as normais. Via só as principais, mas tudo era tão rápido como olhar todo o álbum das imagens da minha vida e ser capaz de conseguir fazer isso em segundos. Passava diante de mim como uma fita de cinema numa velocidade tremenda, e no entanto eu era capaz de ver e compreender absolutamente tudo. Apesar disso, as emoções originais não voltavam com as imagens, porque não havia tempo suficiente. Não vi nada além disso durante a experiência. Só havia escuridão, exceto pelas imagens que vi. No entanto, eu definitivamente senti a presença de um ser muito poderoso, completamente amoroso, ali comigo durante toda aquela experiência. É mesmo muito interessante. Quando me recuperei, podia dizer a qualquer um coisas sobre todas as partes da minha vida, com muitos detalhes, por causa do que eu tinha passado. Foi uma experiência e tanto, mas é difícil pôr em palavras, porque aconteceu tão rápido, porém tão nitidamente. Um jovem veterano de guerra descreve sua recapitulação. Quando eu estava servindo no Vietnã, recebi vários ferimentos e depois morri em consequência deles. No entanto, o tempo todo eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Fui atingido por 6 tiros de uma rajada de metralhadora, e enquanto isso acontecia eu não estava de modo algum contrariado. Em minha mente, eu me sentia até aliviado quando fui ferido. Sentia-me completamente à vontade e não estava com medo. No momento do impacto, minha vida começou a virar uma série de fotografias diante de mim, e parecia que eu podia voltar ao tempo em que ainda era bebê, e o filme parecia progredir através de toda a minha vida. Podia me lembrar de tudo, tudo era tão nítido. Era tudo tão claro ali diante de mim. Passaram bem ali defronte de mim, desde as primeiras coisas de que me lembro até o presente, e tudo aconteceu dentro de um breve momento. E não foi nada de mal, absolutamente. Passei por aquilo sem arrependimentos, sem sentimentos de estima diminuída por mim mesmo. A melhor coisa em que posso pensar, para comparar, é uma série de slides. Era como se alguém estivesse trocando os slides diante de mim, muito rapidamente. Finalmente, aqui é um caso de extrema urgência emocional, no qual a morte é iminente,
embora não tenham ocorrido ferimentos reais. No verão, depois do meu primeiro ano de faculdade, arranjei um emprego de chofer de uma grande jamanta de frete. Tive dificuldades naquele verão para não dormir na direção. Uma manhã, bem cedinho, eu ia com o caminhão em uma longa viagem e estava cochilando. A última coisa que me lembro de ter visto foi uma placa de sinalização